Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política de O Tempo, e hoje o Café com Política é com o deputado federal Eros Biondini. Obrigada, deputado, por estar aqui com a gente hoje. Prazer é todo meu, um bom dia para todos. Quem vai participar da nossa conversa também é a repórter de política, Salma Freire. Obrigada, Salma. Obrigada, Letícia. Obrigada, deputado. Deputado, vamos começar a nossa conversa com um assunto que tem se falado muito, a eleição 2026. A gente está um pouquinho longe, mas esse já é um assunto que nos bastidores começam as articulações. Dentro do PL, a gente vê alguns nomes sendo colocados, inclusive o nome do senhor aparece em algumas pesquisas, nos bastidores é cotado. Como que está essa questão ali dentro do PL? Quem que sai na frente? Porque aparece o nome do senhor, tem do Domingos Sávio também e do Caporeso também. Como que está essa questão ali no PL para a vaga do Senado? Então, a disputa para 2026 já começou, não é? E cada um tem então a sua pretensão, né, diante do seu histórico, diante também da motivação dos segmentos que cada um representa e diante também da pesquisa que demonstra o que a população espera, o que a população quer. Então, assim, eu estou muito feliz com as duas pesquisas que saíram nesses últimos dias. A primeira é do Instituto Veritá, né, que me coloca em terceiro lugar, e considerando que provavelmente os dois que estão à frente não serão candidatos. Então, isso me colocou praticamente na primeira colocação na pesquisa da Veritá. E alguns dias depois, o Paraná Pesquisa o Instituto Paraná fez uma nova pesquisa e mais uma vez eu me saí muito bem, considerando mais uma vez que o governador Zema não deve sair para senador, o próprio Rodrigo Pacheco, Carlos Viana. Então, sendo assim, eu acabo ficando também na liderança das pesquisas. Internamente, no PL, nós temos assim uma relação muito boa com todos os parlamentares, né? Falo por mim, né? Tem uma relação excelente com o deputado Domingos Sávio, que é presidente estadual do partido aqui em Minas, inclusive. Temos uma relação muito cordial, uma ética na nossa convivência, e cada um está fazendo as suas avaliações da mesma forma que eu, que já estou no 5º mandato, tive um de deputado estadual, já estou no 4º de federal, e além das pesquisas, acumulo alguns fatores ou alguns resultados que me colocam assim na possibilidade de fato decidir por estar me candidatando a deputado federal, a senador. Deputado, se fala ali, não tem um consenso. Se por acaso o PL decidir por um outro candidato, o senhor continuaria dentro do partido? E pergunto isso porque surgiu algumas informações que o senhor teria até sido convidado para outros partidos. Foi convidado? Teve algumas conversas? Não, eu não cogito sair do partido, do PL, de forma nenhuma, e eu tenho convicção, né, no meu coração e por tudo que os dados têm apresentado, pela minha excelente relação com o presidente Valdemar, pela minha excelente relação com o presidente Bolsonaro, com a própria primeira-dama Michele Bolsonaro, e com meus colegas deputados, que uma das duas vagas, se Deus quiser, serão disponibilizadas para mim, disponibilizada para mim. E, portanto, estou construindo o meu caminho com muita humildade, ao mesmo tempo muita determinação, porque realmente o meu objetivo, por tudo que já falei aqui e pela avaliação principalmente que eu tenho do desejo da população de Minas Gerais, não é? E pela firmeza, vamos dizer assim, daquilo que eu defendo, meus princípios, os valores que eu defendo e que vou defender no Senado Federal, né? Buscando esta independência dos poderes, né? Essa firmeza maior que o Senado precisa ter para equilibrar as forças e realmente não permitir nenhum abuso de outro poder sobre o legislativo. Então eu espero mesmo que em breve, né, num consenso, sem atropelar ninguém, sem precisar prejudicar ninguém, o PL
me dê essa oportunidade de oficializar a minha indicação para disputar o Senado pelo partido. Deputado, vou aproveitar que o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, foi recém-impostado para te perguntar um pouquinho também sobre a capital, né? Então, como que você avalia este novo governo que agora estará à frente por quase 4 anos na capital do nosso estado, e também como que o PL vai se portar diante disso? A gente tem uma bancada substantiva, né, de vereadores do PL. O PL pretende fazer oposição, se comportar talvez como uma base, ou qualquer orientação no momento, né? Pessoas falaram até que existe uma orientação do PL se focar em cargos legislativos e fazer esse papel talvez de oposição. Como que o senhor pode falar pra gente? Emendando essa questão da Salma, tem um vereador, o Cláudio do Mundo Novo, que é muito próximo ao senhor, né? E ele fazia parte ali da base ali. Como que também fica essa relação? Sim, eu começo lamentando o falecimento do prefeito Fuad, né? É uma pena o falecimento dele e né, que Deus realmente o acolha, e também valorizando o trabalho agora que o prefeito atual, Álvaro Damião, se propõe a realizar. Eu, da minha parte, eu tenho maior boa vontade de que a Câmara dê ao prefeito atual, até por um gesto de solidariedade, um gesto de voto de confiança, um apoio para que ele possa assumir a prefeitura e ter um tempo para mostrar o seu perfil, mostrar o seu trabalho. Então eu torço muito para que o prefeito Álvaro Damião tenha um ambiente favorável, que não tenha dificuldades maiores na Câmara, que haja uma oposição daqueles que assim o fizerem, uma oposição responsável, mas que tudo aquilo que for melhor pro nosso município, para a cidade de Belo Horizonte, a nossa capital, que se haja uma ação colaborativa, porque quanto mais embates desnecessários, mais atrasa o desenvolvimento e na ponta o benefício para o cidadão. Então, o Cláudio do Mundo Novo é do nosso grupo, que nós temos denominado Corrente do Bem. Em toda Minas Gerais eu lidero um grupo com vereadores selecionados a dedo, que tem o nosso perfil, que tem os nossos princípios e valores, e o Cláudio em Belo Horizonte é o vereador ligado intrinsecamente a mim, a deputada Chiara Biondini. Inclusive o sobrenome político dele é Cláudio do Mundo Novo, porque ele é um dos cofundadores da nossa comunidade católica Mundo Novo, que está sediada ali em Venda Nova e que faz um trabalho fenomenal de evangelização e também de recuperação de dependentes químicos, né? Então, eu já disse isso para o Cláudio. Vamos ter uma dignidade no tratamento com o prefeito, né? Dando a ele um voto de confiança, buscando ter essa ação colaborativa para buscar de fato que as políticas públicas propostas por ele venham beneficiar a nossa população, que está muito sofrida e precisa, né, Belo Horizonte, de dar uma nova cara, né, para a administração, na questão de mobilidade urbana, na questão da segurança pública, na área da saúde e demais políticas públicas, né, dos nossos irmãos moradores de rua, dos dependentes químicos, que é a nossa especialidade, né? É tão triste vermos irmãos nossos aí vagando pelas ruas por causa do efeito do crack. É muito triste isso, e devemos ter uma política mais assertiva para acolher e recuperar esses irmãos, essas irmãs que estão morando na rua, mas não porque querem, mas porque a droga acabou com eles. Quando a gente avalia a maior preocupação das mães e pais de família, o número 1 é medo do meu filho entrar nas drogas, ou pelo amor de Deus, ajuda meu filho a sair das drogas. Tanto é assim que na nossa estrutura mesmo, eu, Chiara Biondini e Cláudio, nós temos 5 assessores ex-dependentes do crack. Nós demos a oportunidade para essas pessoas porque nós acreditamos na recuperação. E eu penso que Belo Horizonte precisa urgentemente ajudar mais efetivamente esses nossos irmãos que estão
perdendo as suas vidas e destruindo as suas famílias por causa das drogas. A Letícia comentou do Cláudio Mundo Novo, que teve algumas indicações da prefeitura, como, né, do seu grupo. Tem possibilidade de agora, com essa nova gestão, vamos dizer assim, né, ter mais presença do seu grupo político e também do PL na prefeitura? Eu não estou acompanhando muito de perto a movimentação do PL municipal. Em relação ao Cláudio, nós temos um mandato independente, né? Ele tem um mandato independente. Sequer eu ou a deputada Chiara Biondini interferimos no mandato dele, como infelizmente às vezes vemos outros casos de pessoas sendo tuteladas. Vai votar assim, você tem que votar. Nós temos uma postura diferente. O Cláudio tem a liberdade do seu livre-arbítrio, da sua consciência para conduzir o seu mandato. Uma pessoa de extremo bom senso, que jamais faria uma oposição só para disputa de grupo político e prejudicar o prefeito, naquela lógica de quanto pior melhor, para que a prefeitura não vá bem. Jamais ele se proporia isso, e isso independente de espaços, de cargos. Existe para nós algo que está muito acima, porque nós temos a consciência de que a política é a arte de servir, a busca, a vocação de servir. E é claro que na nossa caminhada existe sempre as composições. O que eu poderia somar se eu viesse trabalhar, por exemplo, aqui com vocês, né? Então vocês podem, não, Eros, vem aqui e arruma aqui as mesas, porque nós estamos precisando de alguém que arrume aqui o cenário antes de começar o programa. Então, se fosse assim, vocês me absorveriam. Então, assim, da mesma forma, nessa área, vamos dizer assim, tão importante, que é a construção de uma estrutura pública eficaz e eficiente. Deputado, um projeto do senhor que teve bastante repercussão recentemente é o projeto que reduz a idade mínima para alguns cargos Senado. Algumas pessoas até chegaram a nomear como PEC Nicolas. O senhor chegou a conversar? Foi um pedido de alguém? Porque de onde surgiu a ideia desse projeto? Lembrando que a filha do senhor, ela teve até uma questão que a posse dela teve que ser diferente dos outros deputados para atingir a idade mínima. Foi pensando também nela? Não. Pelo contrário, primeiro que ela já tinha a idade constitucional para ser deputada estadual. Só havia ali um prazo regimental da primeira reunião, que é dia 1º de fevereiro, até 30 dias subsequentes, para que os deputados tomassem posse. Então, para ela, esse meu projeto de lei não mudaria absolutamente nada. Então, e para mim, principalmente, a PEC mostrou uma generosidade da minha parte, já que o Nicolas realmente é uma grande referência que nós temos no nosso estado e até mesmo no Brasil. E a minha PEC passando, eu confesso que o Nicolas teria vantagem em relação a mim para disputar o Senado. E aí sim ele poderia disputar. Então eu fiz também um gesto na proposição dessa PEC de um estudo, vamos dizer assim, totalmente isento daquilo que é a minha obrigação como um parlamentar de buscar pensar o Brasil. Hoje nós sabemos que os jovens estão protagonizando, duas jovens que estão hoje aqui me entrevistando em todas as áreas. Eu apresentei o projeto do Bitcoin. Os jovens estão à frente, capacitados, qualificados. E na política, da mesma forma, o presidente da Câmara é um jovem hoje, é o mais jovem, o Hugo Mota. Então, eu propus isso porque valorizo o protagonismo do jovem, valorizo os jovens, e tudo evolui. E hoje, um jovem de 30 anos poderia muito bem disputar o Senado. Então apresentei, as pessoas disseram, é para beneficiar seu amigo Nicolas. Olha, o Nicolas, né, quem disser que ele não é uma pessoa preparada, mesmo quem é contra, né, vamos dizer, ideologicamente, as suas posições, ninguém fala que o Nicolas hoje não é realmente um destaque nacional, uma pessoa inteligente, uma pessoa qualificada, preparada. Então tá aí, né? Mas tem uma PEC semelhante que foi apresentada alguns anos atrás, inclusive pela então deputada Daniela, a do PCdoB,
Manuela Dávila. Ela apresentou isso também. Então, uma proposta como essa beneficiaria não só os de direita, mas o João Campos mesmo, prefeito de Recife, que se não me engano, do PSB. Ele também, né, o pessoal especulou, nossa, isso vai proporcionar uma disputa entre o João Campos e o Nicolas. E algumas pessoas, eu até conversando com o presidente Bolsonaro, eu concordei de que na tramitação dessa PEC poderia restringir ao Senado e deixar a presidência da República 35 anos e reduzir o Senado para 30. Aí eu entendi que talvez fosse e seja de maior bom senso manter 35 anos a presidência e 30 anos a possibilidade de candidatar ao Senado. Bom, ainda sobre 2026, queria conversar um pouquinho com o senhor sobre o governo de Minas. O senhor comentou sobre o Senado. E em relação ao governo de Minas, o senhor vê a possibilidade do PL apoiar o Matheus Simões ou então o Cleitinho, talvez lançar o Nicolas? Como é que estão essas conversas? Então, pela mesma pesquisa que me coloca, graças a Deus, aí quase que na liderança, tanto no Instituto Paraná quanto na Veritar, nós percebemos que o Nicolas hoje está disparado nas pesquisas, né? E o Cleitinho também está muito bem pontuado. Particularmente, eu não vejo um disputando contra o outro. Eles são amigos e estão no mesmo projeto político. Portanto, se o Nicolas for candidato ao governo, para mim, não conversei com nenhum dos dois, para mim o senador Cleitinho retiraria a candidatura e vice-versa. Se definir internamente ali numa composição dos partidos que o senador Cleitinho seja o candidato do grupo de direita, então eu imagino que o Nicolas também faria parte dessa conversa e ele retiraria a candidatura ao governo de Minas. Então, em princípio, nós não temos outro raciocínio para apoiar outro candidato. Seria no grupo. É claro que a eleição para presidente da República ela se torna prioridade. Então os acordos ou as composições podem ocorrer, né? O governador Zema mesmo irá conosco para São Paulo na manifestação na Avenida Paulista no domingo. Tem sinalizado mais aproximação com o presidente Bolsonaro. Então, tudo pode acontecer numa possível composição. Porém, se me perguntar hoje o que está na discussão do grupo, né, desse grupo PL, grupo PP, grupo Republicanos, é que haveria aí uma composição Cleitinho e Nicolas para escolher quem seria o nosso candidato ao governo. Como que tá a relação do senhor com o governo Zema, né? A filha do senhor protagonizou uma das maiores crises ali da base do PL com o governo. Como que ficou essa relação depois? E como que o senhor até viu agora, né? Separou o bloco também, o PL. Da mesma forma, eu não interfiro muito nessa esfera estadual, na bancada do PL. Mas você perguntou sobre a Chiara. Ela era vice-líder do governo Zema. Nós temos algumas bandeiras que nós não abrimos mão, e já havia ali um acordo de que droga, aborto, família, segurança pública seria, mesmo sendo da base, seria vamos dizer, cláusulas pétreas para a deputada Chiara Biondini defender. E quando então houve a votação da segurança pública, da forma que já havia sido acordada, ela votou a favor dos policiais militares e das forças de segurança, porque nós temos essa convicção. E aí houve essa retaliação, né? Ela foi bem prejudicada. Tem alguma mágoa? Não, já passou. Mágoa, a gente não tem espaço para ela no coração, porque mágoa e rancor machuca mais quem tem do que o outro. Então, como dizia o Padre Léo, o rancor ou a mágoa é um veneno que você
toma querendo atingir o outro, mas que você é que morre. Então mágoa a gente não aceita ter na nossa família, mas assim, uma decepção eu tive muito grande, porque tivemos ali né, fomos expostos, né, por uma coisa que já estava acordada, que é legítima, né? Eu fui da base do Bolsonaro sempre, as minhas votações sempre eram coerentes, e aquilo que são, né, as nossas bandeiras, nossas causas de convicção, nós somos intransigentes no bom sentido de defender. E ela, da mesma forma, foi assim. Já passou essa crise, ela tem uma excelente relação com o governo do governador Zema, e agora, como eu disse, né, em relação à prefeitura, é somar por Minas Gerais. E enquanto se define, né, candidaturas e tudo, nós ainda estamos em 25 e temos que contribuir, que colaborar com o nosso estado, né? E a Kiara tem feito um trabalho excepcional, reconhecida em nível nacional, pela juventude dela e pelo protagonismo jovem dela, né? Esses dias para trás foi chamada pelo governador do Rio de Janeiro, né? O governador, para discutir políticas públicas, o governador Tarcísio tem um carinho enorme por ela. Então a Kiara realmente, hoje ela sequer depende de mim para que possa alçar os seus voos. Muitas coisas que ela tem feito, e eu é que estou indo atrás, porque ela realmente está tendo um desempenho muito positivo, ao meu ver. E a gente quer paz, né, para poder realizar o trabalho. A crise já passou, eu não faria com outros o que fizeram conosco, mas cada um tem o seu jeito de ser. Não quero falar mal de ninguém e vamos seguir a nossa vida sempre contribuindo com o melhor. O senhor falou do ex-presidente Jair Bolsonaro, falando em 2026, mas em uma questão nacional, sem o ex-presidente Bolsonaro, qual que seria uma chapa ideal? Não, eu não cogito outro nome, né? Não tem sentido o presidente Bolsonaro está inelegível. É a coisa mais absurda. É uma perseguição política muito clara, não é? Então, não, ele estará elegível, ao meu ver, e nós sequer cogitamos outro nome nesse momento. Para a presidência da República 2026, o PL terá apenas uma opção: Jair Messias Bolsonaro. Essa questão aí do PL da anistia, o Hugo Mota tem sinalizado que não vai pautar esse assunto. Como que o senhor vê se tem espaço ou não para essa questão do PL da anistia, se vai avançar ou não? E a obstrução do PL, a gente votou o PL da reciprocidade, o PL tirou a obstrução, se essa obstrução vai continuar? Vamos continuar a obstrução. Eu visitei as presas do dia 8 agora mais uma vez, já estive lá 3 vezes na Colmeia, que é a penitenciária feminina do Distrito Federal. Corta o coração ver algumas situações. Das 494 mulheres que foram presas, só 66 estavam dentro dos prédios, as outras estavam ali no acampamento. Houve uma situação muito triste, que foi um discurso de que elas entrariam nos ônibus ali para saírem daquela área mais crítica e irem para outros lugares, para ali e seguirem para suas casas, e de repente os ônibus levaram elas para aquele galpão da Polícia Federal e logo em seguida para os presídios. Uma coisa totalmente desumana, não só da Débora do Batom, esse caso que o Brasil inteiro está discutindo, até pessoas que são de esquerda estão falando realmente isso é um absurdo. Liberar pessoas condenadas a 300, 400 anos, traficantes, e dar uma pena como essa para uma pessoa. Mas agora mesmo, na quarta-feira, estive com Dom Adair visitando a Colmeia, e ali tem a Dalgisa, por exemplo, uma senhora de 65 anos, que ela estava do lado de fora, tomou um tiro de borracha, e aí levaram ela para sair do tumulto ali para dentro, e ela foi presa dessa forma. Ela já tem história de que ela já tentou até suicídio lá dentro. São casos realmente que nos comovem, e
essa questão do Supremo acaba também pressionando deputados, né? Quando um deputado, um senador, ele se dispõe a ter autonomia, aí parece que aparece coincidentemente um processo antigo deles que volta para a pauta, e aí dá a entender que está sendo uma indireta ou um recado para que... Então eu espero que o Hugo Motta, que teve nosso apoio, ele tenha essa autonomia, ele tenha essa personalidade e paute urgentemente o projeto da anistia já por uma anistia humanitária, né? E que aqueles que eventualmente tenham realmente cometido crimes, que sejam na dose certa para aquilo que cada um fez, né? Eu queria te perguntar, essa obstrução que a gente está falando agora, o senhor não avalia que talvez prejudique, de certa forma, o país, porque com a obstrução nenhum projeto pode ser votado. E há outros projetos que também são relevantes sobre outros temas que são impedidos de ser votados e discutidos. Como que o senhor avalia nessa linha? A obstrução, ela está buscando salvar pessoas que estão eminentemente com risco até de morrer. Então, ela se torna prioridade em relação aos outros projetos que também são importantes e são urgentes, mas que podem esperar até se solucionar esse caso. Nós não podemos admitir pessoas com 17 anos de prisão presas injustamente. E esta obstrução, ela ganha cada vez mais força. Partidos, inclusive de centro-esquerda, estão assinando, deputados de esquerda assinando, porque a pessoa que tem realmente o mínimo de sensibilidade, de bom senso, não pode ver um Sérgio Cabral na cobertura dando receitas de restaurantes, de filmes para assistir, né? Enquanto pessoas que nunca tiveram um histórico de qualquer coisa, pessoas totalmente inofensivas, inocentes. Eu tenho aqui em Minas Gerais, nossas conterrâneas, meninas ligadas à Igreja Católica, jovens, quase adolescentes, jovens que foram para lá na maior pureza, para simplesmente estar naqueles acampamentos, como tivemos aqui também em Belo Horizonte, ali rezando o terço, como a gente reza com o Frei Gilson todo dia 4 horas da manhã. Eu mesmo e minha família levantamos às 4 horas da manhã para rezar o rosário pelo Brasil com o Frei Gilson, e essa menina estava fazendo exatamente isso. Uma menina que, gente, não saí quase que de casa, imagina, de repente vai para um presídio. Isso foi realmente uma aberração, e a gente quer justiça de fato, não uma justiça seletiva, mas a gente pensa numa anistia humanitária, e é por isso que estarei também no domingo nessa manifestação lá na Paulista. Deputado, a gente vai já caminhando para o final. Queria que o senhor explicasse um projeto que o senhor protocolou recentemente sobre Bitcoin como reserva. Queria perguntar se o senhor explicasse um pouquinho mais desse projeto e se o senhor considera que isso pode ser arriscado, porque é uma moeda ali que tem alta volatilidade, né? Não é um projeto arriscado, não. É um projeto que pode garantir a médio prazo a soberania econômica do Brasil. A primeira pessoa a apresentar um projeto semelhante foi a senadora americana Cynthia Lummis. Ela apresentou esta proposta de uma reserva estratégica e soberana de Bitcoin. Nós vimos, né, como visionários esse projeto, e eu apresentei um para o Brasil bem semelhante. Pra você ter uma ideia, furou a bolha de tal forma que teve uma repercussão internacional. Dezenas de países não só fizeram matérias nos seus jornais, deputado brasileiro propõe reserva de Bitcoin, como já implementaram projetos semelhantes, propuseram projetos semelhantes, e alguns já estão tendo a sua reserva. Eu estive em El Salvador e vi na prática o que é esta possibilidade de circular o Bitcoin, que é chamado o rei das criptomoedas. O Bitcoin é uma moeda que é descentralizada, inviolável e é deflacionária. Claro que essa volatilidade é porque é uma moeda nova, mas como ela só tem 21 milhões de unidades, não vai ter mais, ela jamais será
inflacionária. E aí, o Tesouro Brasileiro, que tem na sua reserva ativos como dólar, ouro, euro e outras moedas, que é a garantia da soberania, essa reserva de ativos, o Brasil tendo a reserva, uma parte dela em Bitcoin, que as projeções mostram que será um ativo que garantirá inclusive o pagamento da dívida dos países. Então o Brasil saiu na frente com esse meu projeto de Bitcoin. Quero até abraçar aí a comunidade mineira de Bitcoin, e eu só espero que, sendo o primeiro a propor, um dos primeiros a propor um projeto como esse, nós não sejamos, como dizem aí, o cavalo paraguaio, a sair na frente e chegar por último. Por isso o projeto já começou a tramitar, está na Comissão de Desenvolvimento Econômico, o relator já entendeu, e inclusive o próprio governo federal, porque a China, a Rússia e outros países, próprios Estados Unidos, já estão considerando o Bitcoin como um ativo da reserva. Se esses países, que são os países que dominam o mundo, já estão inclusive tendo reserva e fazendo transações em Bitcoin, é porque realmente essa é a tendência mundial. Então nós propusemos isso, teve uma repercussão fenomenal, e agora eu até espero que se houver um consenso, como parece que vai ter, de esquerda, de direita, do governo, dos deputados, senadores, que de repente esse projeto possa até ir rapidamente para o plenário e como urgência. Por quê? Porque o que está em jogo é a soberania do nosso país, soberania econômica do Brasil. E lá na frente eu espero que sejamos lembrados como aqueles que realmente deram ao Brasil a oportunidade de sair na frente e garantir à sua população um crescimento na qualidade de vida. Sabia que bilhões de pessoas, mais de 3 bilhões de pessoas não têm acesso a uma agência bancária no mundo, a uma conta. E milhões de brasileiros nesses rincões do Brasil não são como eu e vocês, que podem ter acesso a abrir uma conta sequer numa agência. Não conseguem. Mas o Bitcoin permitirá, por causa que todos eles têm acesso a um telefone celular, a uma internet, acesso a poder comprar, a poder transacionar, a poder ter seu poder de compra através do próprio Bitcoin, né? Eu tenho só aqui uma coisa pessoal. Eu tenho em Lagoa Santa uma pequena cantina italiana que chama Dom Biondini, e nós vamos fazer ali e vamos lançar aqui, aceita-se Bitcoin. Eu fui a Rolante, no Rio Grande do Sul, que é a cidade chamada capital do Bitcoin no Brasil, e lá 40% do comércio já aceita Bitcoin. E assim, o resultado, vocês ainda vão entrevistar pessoas aqui futuramente que trarão resultados assim fenomenais, e com um aspecto social lá na ponta, porque daqui a pouco, quando pudermos receber em Bitcoin, quem receber um salário mínimo, quando chegar no final do ano, não vai ter tido aquele perda do poder de compra, porque é uma moeda que estará estável. Hoje ela é volátil, mas uma volatilidade que sempre tem um pico de subir. Hoje vamos dizer que ela está a $85 mil um Bitcoin. Daqui um ano, a previsão é de que seja $200 mil, ou seja, a possibilidade de crescimento da valorização do Bitcoin, tudo indica que isso lá na ponta, para aqueles que precisam ter acesso a uma forma de poder comprar, de poder fazer as suas compras, e também não desvalorizar o pouco que já recebe. Deputado, obrigada por estar aqui com a gente hoje, sempre muito bem-vinda, voltar mais vezes, tá? Obrigado, eu quero agradecer através de vocês os 853 municípios de Minas Gerais. Eu sou votado em 853 municípios, né? E tenho buscado estar de alguma maneira em todos, seja ajudando a recuperar nossos jovens das drogas, seja através dos hospitais filantrópicos, que eu ajudo praticamente todos, seja através das ações sociais, saúde. A gente quer sempre atuar, e que Deus abençoe esse nosso futuro
abençoe Minas Gerais, abençoe o nosso Brasil. Obrigada, deputada. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos no canal de O Tempo, no YouTube e no portal otempo.com.br. Até lá.